Salve, salve, leitor e leitora! Aqui quem vos fala é a Prof. Maria. Bem-vindos a este podcast que vai te deixar muito, mas muito inteligente mesmo, em apenas 7 minutos. Já deixa o seu curtir e o seu coraçãozinho nos comentários e envia para o seu amigo ou amiga que ama livros. Agora vamos escutar a minha querida Ana e o meu amigão Diego. Então já prepara o café, suco ou aquele chimarrão, que depois da vinheta já começa. Ah, e antes que eu me esqueça, se quiser ouvir falarmos daquele seu livro preferido ou aquele que não conseguiu entender, deixa o nome nos comentários. Um beijão. 7 minutos pra mudar o dia no compasso da sabedoria. Um programa pra quem quer pensar, ficando esperto. Bora começar. Olá! Hoje vamos conversar sobre Gente Pobre, o romance de estreia do Dostoiévski. A gente vai usar uns trechos do livro e também algumas notas de análise, tá? Isso aí. Nossa ideia é mergulhar naquela São Petersburgo do século XIX, sabe? Através das cartas do Makar Dievushkin, que era um funcionário público mais velho, e da Bárbara Dobroselov, uma jovem costureira. Uma relação bem particular, né? Sim, e a gente quer entender como a pobreza que está em todo lugar ali moldava a vida deles, as esperanças, a própria dignidade. E é legal pensar que Dostoiévski fez algo bem inovador para a época. Ele deu voz para o pessoal das camadas mais baixas, usando a linguagem deles mesmo. Ah, interessante isso. Buscando despertar o que chamaram de uma compaixão elevada, sabe? Era um jeito novo de mostrar essas vidas com uma profundidade psicológica que não se via muito na literatura ocidental tratando desse tema, né? E o centro de tudo são essas cartas, né? É o que liga os dois. Totalmente. A gente vê a alegria quase infantil do Makar quando ele percebe um sinalzinho da Bárbara. Ele escreve, viu uma pontinha da cortina da sua janela presa a um vaso de balsâmina. Lindo isso. E aí ele completa, pareceu-me vislumbrar o seu querido rosto. Tem uma ternura ali, uma preocupação de um com o outro que é constante. Sim, como quando a Bárbara se preocupa com o quarto dele, né? E isso, ela pergunta por que alugou esse quarto onde o ar que se lá respira é um tanto úmido. Mostra esse cuidado, né? Exato. E essas condições de moradia que ele descreve, nossa, revelam a dureza da pobreza de um jeito muito direto. Como ele descreve o próprio quarto. Ele fala, eu moro na cozinha, e detalha, um pequeno quarto que faz parte da cozinha, e ainda menciona, o cheiro à barreira incomoda-me um pouco. Viver assim, bom, isso mexe com a cabeça da pessoa, né? Imagina. A vergonha deve ser constante. É uma constante. Olha a importância que ele dá para as botas. Diz que elas servem simplesmente para a conservação da honra e da boa fama. Mais para isso do que para proteger do frio, talvez. Que coisa! A aparência acima de tudo. É. Ou o desespero financeiro mesmo, que leva a Bárbara a precisar pedir um empréstimo. Ela fala, precisamos pelo menos de 25 rublos. É a sobrevivência falando alto. E mesmo com essa dureza toda, eles acham uns momentos de beleza, quase uns respiros. O Makar se encanta com a primavera chegando, né? Sim, ele descreve de um jeito tão vivo. O sol resplandecente entrou a jorros no meu quarto. O canto das avezinhas deliciou-me o ouvido. É um contraste enorme com o resto. E a Bárbara também tem esses momentos, lembrando da infância no campo. Isso, a nostalgia. Ela fala, encantava-me o outono, em especial no seu fim. E depois, como foi bela, que maravilhosa a minha infância. Esses momentos deixam tudo ainda mais forte, né? Porque mostram que a miséria está tentando esmagar. A capacidade de sentir, de apreciar. Exatamente. O que nos leva para a questão da dignidade, que é tão frágil ali. Muito frágil. Tem aquela cena da humilhação do Makar no trabalho, depois que ele erra alguma coisa. Uma cena pesada. Mas aí vem o gesto do chefe dele, que o Makar vê como uma redenção, né? Precisamente. Ele sente que, quando o superior aperta a mão dele, Sua Excelência restituiu-me ao meu verdadeiro ser. É quase como se ele voltasse a ser gente com aquele gesto. É um exemplo daquela compaixão elevada que você falou.
Eu acho que sim. É a restauração da humanidade por um reconhecimento simples. E contrasta muito com a humilhação que a Bárbara passa com a tal Ana Fedorovna, que ficava lançando-nos em rosto os benefícios que nos fazia. Terrível isso. Jogar na cara ajuda. E talvez o caso mais sombrio seja o do Gorshkov e da família dele. Aquela miséria silenciosa, sabe? Não se ouve no quarto deles o mínimo ruído. Que tristeza profunda. E aí ele morre de repente logo depois de receber um dinheiro que podia ser um alívio. O Makar fica sem entender. Não compreendo como o homem pode morrer assim sem mais nem menos. É desconcertante. Essa falta de saída, de esperança, parece que leva à decisão final da Bárbara, né? De aceitar casar com o Sr. Buikov. Um homem rico, mas que já tinha feito mal a ela antes. Pois é, e a justificativa dela é de um pragmatismo que dói. Só ele me pode livrar da vergonha, devolver a minha honra e preservar-me da pobreza. É sobrevivência pura. Uma escolha sem escolha, praticamente. O desespero encurrala, né? Não tem muito espaço para idealismo quando o básico está em jogo. E a reação do Makar é de uma tristeza imensa, aquela resignação. Como poderei continuar aqui sozinho? É o fim daquele laço deles. Sim, é o fim daquele pequeno mundo que eles construíram com as cartas. Então, o que fica dessa nossa conversa, acho, é como a pobreza entra na vida interior das pessoas, né? A luta diária para manter um mínimo de dignidade. Essa luta constante. A relação tão complexa e cheia de afeto do Makar e da Bárbara. E essa tensão o tempo todo entre o desespero e esses lampejos de consolo, de beleza que eles ainda conseguiam ver. Sem dúvida. E o legado de Gente Podre, para mim, é justamente ter firmado essa voz única do Dostoiévski. Essa habilidade de dar profundidade humana, psicológica, para personagens que a literatura costumava ignorar ou tratar de forma rasa. Personagens marginalizados, né? Exato. O livro força a gente a encarar umas realidades sociais bem desconfortáveis e a pensar sobre nossa própria capacidade de compaixão. Verdade. E fica a pergunta, né? Como será que essas histórias de luta por dignidade no meio de tanta dificuldade continuam a ecoar hoje em dia?